O Congresso Nacional deve manter o veto do presidente Lula aos aumentos escalonados de servidores da Câmara e do Senado. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Entre os pontos ponderados para deixar o tema de lado, Pedro, está a decisão do ministro Flávio Dino. Bom dia. Exatamente. Bom dia para você, Kátia. Bom dia, Júnior. E bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quinta-feira. Essa decisão do ministro Flávio Dino é somada à pressão popular, né, ao apelo que teve quando esse projeto foi aprovado no Congresso, faz com que a derrubada desse veto seja muito difícil. E isso é o que avaliam líderes do Congresso, com quem a reportagem da Itatiaia teve a oportunidade de conversar ao longo do dia de ontem, e que avaliam que essa sanção parcial que o presidente Lula fez ao projeto que concede reajustes a servidores do Legislativo e também a membros do TCU, Tribunal de Contas da União, ele seja o suficiente, que não seja necessário, portanto, derrubar os vetos do presidente. Bom, um pouquinho antes de embarcar para a Índia, né, na terça-feira de carnaval ainda, o presidente Lula sancionou esse aumento, mas o que ele vetou, né? São as chamadas indenizações e verbas extras, o que a gente pode colocar aqui no popular como penduricalhos, né? Que são aqueles auxílios e aqueles bônus que você vai injetando no salário e que, por fim, você acaba recebendo mais do que o teto do funcionalismo, que é o equivalente a um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo esses líderes com quem a gente conversou ao longo do dia, o apoio dessa medida, né, somada à decisão do ministro Flávio Dino, faz com que a manutenção desses vetos seja muito favorável ao presidente Lula, né? Lembrando que essa decisão do ministro Dino, ela veio um pouco depois do que o Congresso aprovou esses aumentos aos servidores. Essa decisão do ministro Dino deu um prazo de 60 dias para que todos os poderes, tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário, revejam essas verbas indenizatórias, né, que possam ultrapassar esse limite constitucional, que é de R$46 mil, medida que ainda vai ser analisada no plenário da Corte na próxima quarta-feira, dia 25. Segundo a avaliação dos deputados, o que foi aprovado, né, já foi o suficiente, né, que são esses aumentos que estavam sendo pleiteados pelos servidores do Congresso. De fato, né, há uma defasagem ali de salários. Eles queriam, inclusive, que esses reajustes valessem para 2027, 2028 também, mas esse trecho foi vetado pelo presidente Lula justamente por se tratar aí de um ano eleitoral. O presidente não pode prometer aumento sem saber se vai estar no exercício aí da presidência, né? Então, foi aprovado somente esse aumento de 8% pro ano vigente. Então, a expectativa é que isso se mantenha. A pressão da oposição é que, para que outros vetos sejam analisados na volta do Congresso, na volta dos trabalhos, efetivamente após o Carnaval, principalmente quando a gente fala do projeto da dosimetria, aquele que reduz penas das pessoas que foram condenadas nos ataques do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Então, o foco da oposição está em outro lugar. A base governista também não tem interesse em absorver essa pauta considerada negativa, e a expectativa, portanto, é que os vetos sejam mantidos. Kátia, volto com você.